Muito bem. Pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Nossa primeira reflexão vai ser lá em Gálatas. A gente vai fazer agora, nessa segunda e última metade de hoje, um processo de fazer a pergunta para Paulo. Paulo, e hoje, como é que Deus forma esse povo? Como é que Deus forma a gente? É sempre necessário a gente pensar a formação cristã da perspectiva comunitária. Deus não apenas nos forma individualmente, nos forma como um povo, nos dá o que precisamos para sermos formados como sua igreja. Lembra sempre disso, nós estamos entrando numa história maior do que a gente. Então a salvação não diz respeito à nossa apenas individualidade, a gente tem uma visão muito individualista, negativa mesmo, da salvação, né? Precisamos pensar na salvação como Deus nos colocando neste projeto maior do que nós, um povo que Ele escolhe para ser reino de sacerdotes, nação santa, povo exclusivo seu, e é este povo que anuncia ao mundo, né, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então sempre precisamos levar isso em consideração. Então Paulo, alguém que foi usado por Deus como um dos grandes e talvez maiores líderes do cristianismo primitivo, levar o evangelho do mundo, né, dos judeus, do mundo, da visão de mundo ali de um judeu para o mundo dos gentios, fazer essa transposição, alguém que nos instrui demais ainda hoje por meio das suas 13 cartas, então alguém que a gente ouve, primeiro por ser um homem inspirado por Deus, a fim de escrever esses textos, mas principalmente porque é alguém que viveu na prática, na sua própria vida, este processo que nós queremos viver, de aprendermos a devotar a nossa vida inteiramente ao Senhor, vivemos completamente submissos à vontade do Senhor. Então Paulo é alguém que não escreve de fora, ele é alguém que compartilha conosco a nossa humanidade, compartilha conosco as nossas possibilidades, as nossas dificuldades, tentações, desafios e assim por diante. A gente tem falado sobre passos da vida devocional. E eu costumo dizer que o primeiro passo para uma vida devocional, profunda devoção como foi a vida de Jesus, é nós nos tornarmos conscientes da sua necessidade. Se eu não me tornar consciente da necessidade de uma vida devocional, de prática, de disciplinas espirituais, eu não vou para elas. Eu não vou descer para o chão da ação, eu não vou descer para o chão da prática. Se nós não nos convencermos da sua necessidade, a gente não vai até lá. Então nós precisamos disso. E Paulo nos mostra um pouquinho desse nosso mundo interior, nos mostra como que nós chegamos no discipulado de Cristo e qual é o processo que Cristo, o Espírito, o Pai, a Palavra do Senhor vai exercer no nosso coração e na nossa vida interior para nos levar até o seu objetivo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Nós vamos ler este texto e aí depois, baseados nesse texto, nós vamos fazer para nós mesmos 3 perguntas. E aí sobre essas 3 perguntas a gente vai conversar. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gosto muito desse texto de Paulo, preciso, cirúrgico. Mostra para nós que dentro de nós existe um conflito, um confronto que se dá o tempo todo. O Espírito de Deus que nos impele em direção a Deus e a nossa natureza humana que nos leva para longe de Deus. Esse confronto está acontecendo o tempo todo dentro de todos nós. Esse texto pode ser dividido em algumas partes, e nessas partes a gente baseia algumas perguntas. Ele começa com esta afirmação: por isso digo,
deixem que o Espírito guie a sua vida. Deixem que o Espírito guie a sua vida. Com isso, lançamos a pergunta: quem guia hoje a sua vida? Quem guia a sua vida? Não precisa responder, é apenas uma questão que eu gostaria que você levasse em consideração ao longo dessa semana. Anotasse em algum canto nas suas coisas, e ao longo de tudo que nós conversarmos nessa semana, você dedicasse um tempo e muita sinceridade, fizesse essa pergunta para o seu coração em tom de oração. Você fizesse essa pergunta para você mesmo do jeito que o salmista fez: Senhor, sonda o meu coração e vê se há dentro de mim algo que te desagrada, vê se há algo mal aí dentro. Faça isso em oração. Então, quem guia a sua vida? Porque o imperativo de Paulo aqui é que deixemos que o Espírito Santo de Deus guie, conduza a nossa vida. Se nós devemos deixar que o Espírito de Deus conduza a nossa vida, é justamente porque este não é um movimento natural. O movimento natural é a nossa natureza humana, pecaminosa, a nossa carne, nossa natureza em Adão, assumir este controle de guiar a nossa vida. Este é o natural. Geralmente dentro de nós, a primeira iniciativa diante das coisas da vida, das tentações, dos nossos projetos pessoais, das situações do nosso cotidiano, o primeiro que quer dar a resposta ali e quer mostrar a sua força e toda a sua ferocidade para assumir o controle da sua vida é a nossa natureza carnal, é a nossa natureza humana. Por isso é que Paulo nos mostra que, olha, estejam alertas, existe um confronto acontecendo dentro de você. A vontade de Deus não se realizará naturalmente na sua vida, porque tem um confronto aí dentro. Tem um confronto. O engano é achar que se eu estou falando de Deus, se eu sou crente, se eu frequento a igreja, todas as coisas que eu faço, que eu penso e tudo mais, já estão corretas, santificadas, certas, justas e assim por diante. Isso é um caminho perigoso. A Bíblia nos ensina, irmãos, a cuidar com os conselhos do nosso próprio coração. Ela nos mostra que, ao contrário do que a nossa cultura diz, ela nos mostra que o nosso coração não é digno de confiança. O nosso coração, que aqui é sinônimo dessa nossa natureza humana, não é digno de confiança. Cuidado com ele. Porque naturalmente ele te leva para longe de Deus, te dizendo que está te levando para perto de Deus. Cuidado. Então o alerta de Paulo é este em primeiro lugar. Essa é a sua introdução. Lembra que neste texto aqui, ele vai falar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. É onde ele vai chegar. Por isso que ele começa com este mandamento, com este imperativo: deixem que o Espírito guie a vida de vocês. Nós não vamos ter tempo, mas se você puder anotar aí um texto fantástico de Paulo sobre o Espírito dirigir a nossa vida, guiar a nossa vida, é Romanos 8. Romanos 8. Medite nesse texto, faça dele uma leitura pausada, tranquila, vendo dessa perspectiva, como Paulo vai nos instruindo a levar uma vida em que o Espírito Santo de Deus é quem preside o nosso coração, preside a nossa mente, é Ele que assume o controle da nossa vida. Segunda frase que a gente extrai desse texto: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Olha só, você tem a natureza humana de um lado
e você tem o espírito do outro. E entre os dois, o que a gente tem? O desejo. O desejo. Então, há o desejo. E aí, no universo do desejo, no campo do desejo, que para a Bíblia é o nosso coração, o centro da nossa vontade, do nosso desejo, daquilo que nos impulsiona, daquilo que dirige a nossa vida, está exatamente esse conflito. O nosso coração deseja uma coisa, nossa natureza carnal deseja uma coisa, o espírito deseja outra. E não é neutra, não é paralela, é oposta, é contrária. A nossa natureza carnal nos leva para um lado e o espírito nos leva para o outro. O desejo é onde a coisa se decide. Então, a segunda pergunta: quais desejos você realmente quer satisfazer? Quais são os desejos do seu coração? Porque isso é o que nos move. Isso é o que nos move. Por muito tempo a humanidade achou que os seres humanos, isso é depois do movimento do iluminismo, a razão humana se desprendendo de todas as suas crenças religiosas sobre o universo, sobre a vida, sobre a moral e assim por diante, acreditamos em um projeto que nós, seres humanos, pelo uso da razão, pelo uso do intelecto, pelo poder do nosso raciocínio lógico, é que dirigiríamos a nossa vida, a sociedade, leis e assim por diante. Mais do que nunca, a nossa cultura de hoje é confrontada com o fato de que não são processos racionais que nos dirigem, que nos impelem na vida, são desejos. São desejos. É dedicar a nossa devoção a alguém ou a alguma coisa, que inclusive nos leva a agir irracionalmente. O desejo pesa mais, sempre pesou. E a Bíblia já sabia disso. E era disso que a Bíblia sempre falou. Cuidado com o teu coração, porque é dele que depende toda a sua vida. Cuidado com a tua vontade, cuidado com o teu desejo, porque é isso o que preside a sua vida. É isso o que dirige o rumo para onde você está indo. Então, o que realmente nós desejamos? Essa é uma pergunta que a gente precisa aprender a responder. E a terceira pergunta, baseada nessa frase: essas duas forças, natureza humana e espírito, se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Uma vez um pregador que eu aprecio muito disse que uma pessoa que verdadeiramente entende o Evangelho, a vida dessa pessoa interior é muito atribulada, é uma vida intensa, é uma vida agitada, porque essa pessoa tem consciência do confronto que o tempo todo acontece dentro dela. É uma pessoa que nunca está satisfeita com quem ela é. É uma pessoa que sempre sabe que ainda tem muito a melhorar. É uma pessoa que sabe que para chegar no alvo da nossa vida, por mais que já tenhamos caminhado e por mais que já tenhamos vivido muito, ainda tem muito caminho pela frente para se percorrer. Mas ela encontra a paz, porque ela aprende a depender da graça de Deus. Porque ela sabe dizer como Paulo: pela graça de Deus, eu já cheguei onde eu cheguei. Pela graça de Deus, eu já cheguei onde eu cheguei. Trabalhei muito, trabalhei mais do que todos os outros. Estou me referindo a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mais do que todos os outros. Contudo, não eu, mas a graça de Deus operando na minha vida. Ou como ele fala em 1 Timóteo, no capítulo 1,
trazendo à memória a sua trajetória de vida, o que Deus fez na vida dele, e aí ele se lembra que ele é filho da graça de Deus. Ele chegou onde ele chegou por misericórdia e graça do Senhor. A gente tem consciência de que somos o pior de todos os pecadores, assim como Paulo, mas isso não chega em nós com o peso da culpa, chega em nós com gratidão pela graça. É diferente. Por isso, a terceira questão: para você, o que seria viver realmente livre? Realmente livre. O que é para você verdadeira liberdade? Vamos tentar responder essas perguntas rapidamente, olhando para alguns outros textos. A primeira questão que a gente levantou foi: quem dirige a sua vida? O apóstolo Paulo, agora se você quiser abrir em Romanos, a gente vai ler alguns textos de Romanos. O apóstolo Paulo em Romanos 6, 12 e 13, sobre o assunto dessa primeira questão, que é quem dirige a sua vida, a gente lê o seguinte: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Quem dirige a sua vida? A resposta ideal é o Espírito Santo de Deus. É lá que a gente quer chegar. A gente quer poder responder de bate-pronto, com toda sinceridade, porque essa é a nossa experiência prática, porque essa é a nossa experiência de vida, a gente quer responder que é o Espírito Santo de Deus quem dirige a nossa vida. Só que a maioria de nós não vai poder dizer isso com toda clareza. E por mais que a gente possa dizer é o Espírito Santo de Deus que dirige a minha vida, no entanto, existem algumas áreas da minha vida e existem alguns cantos da minha existência que ainda tropeço e que ainda precisam de melhoria e que ainda precisam de mais consciência sobre essa condução do Espírito. Diante disso, a gente precisa saber o que é preciso fazer para que de fato o Espírito Santo de Deus guie a minha vida. Lembra sempre disso, nós estamos falando de um processo tentando responder o como. Ou seja, deixar o Espírito Santo dirigir a nossa vida é o mandamento. A pergunta que a gente está fazendo é como que a gente faz isso? Quais são os processos de disciplina que nós precisamos estabelecer na nossa vida para que isso aconteça? E o primeiro passo que a gente está dando é conscientização. Nos tornarmos conscientes da necessidade de ações intencionais para a mudança de vida. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto é a repetição do não deixem. A gente precisa frear um processo que é natural. Então existe um processo natural que é o pecado reinando sobre o nosso corpo. Existe um processo natural onde as partes do nosso corpo ou as partes da nossa vida se tornam instrumento para a prática do mal a serviço do pecado. Então a primeira coisa é frear um processo natural. Não deixem, não permitam, se tornem conscientes de que existe um processo natural que é você a serviço do pecado, em todas as áreas da vida, gente. Pensa na tua vida como um todo, a tua existência como um todo. Existe um processo natural que é escravo do pecado, que é dirigido pelo pecado, que é reinado, governado pelo poder das trevas e da morte. Este é o processo natural. Portanto, o primeiro movimento é impedir, é frear um movimento natural. A segunda coisa que a gente percebe nos imperativos usados por Paulo é uma entrega. Entrega a quem agora? Não mais ao pecado e à morte, mas uma entrega inteira, total a Deus.
É uma oferta, uma entrega do nosso corpo, não mais como instrumento do pecado, mas como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Então você tem duas vezes o não deixem e duas vezes o entreguem-se, ofereçam-se. Percebe? Uma impede um processo e a outra inicia um processo. Uma freia um movimento natural e a outra inicia um movimento antinatural. Só que quando iniciamos o movimento antinatural, algo surpreendente acontece. É neste movimento antinatural que o Espírito Santo vem e nos enche de poder e faz com que este movimento se torne possível e real. Mas eu preciso dar o passo, eu preciso frear o processo e preciso iniciar o outro. Se isso não acontecer, não tem mudança, não tem crescimento, não tem transformação, não tem vida de profunda devoção. Esse é o movimento. Então, tornar-se consciente do que é preciso deixar de lado, do que é preciso lançar fora e me entregar, me oferecer aonde o Espírito Santo de Deus está agindo, é ir para esse lado. Tá? Aqui a gente já consegue começar a vislumbrar aquilo que a gente falou sobre a disciplina. Todo o processo de deixar, de abandonar, de frear o processo natural é o que a Bíblia vai nos apresentar como uma disciplina que se manifesta como correção. Então ela me torna consciente de que os meus desejos, de que as minhas decisões, de que meus padrões de comportamento, que os meus hábitos, que a minha conduta não estão de acordo com a vontade de Deus. E ao sermos exercitados em ações, padrões de pensamento, padrões de sentimento, padrões de conduta contrários à vontade de Deus, esses hábitos, essas práticas foi formando em nós uma mentalidade bem específica. Um coração com desejos bem específicos, que para se satisfazer precisa de cada vez mais, não de Deus, mas do pecado. Entende? Fomos nos tornando viciados em pecado e em morte. Só que aos olhos de quem peca, aquilo não é pecado e morte, aquilo é fonte de satisfação e prazer. E aí é o problema. É sair do lamaçal, gente. A gente está enterrado até o pescoço em areia movediça. É aprender a sair dali. Porque isso só nos puxa para baixo. Isso só nos leva mais para a lama ainda. Então em primeiro lugar, nos tornarmos conscientes da necessidade de uma disciplina que nos corrige. Abstinência. Quem participa do CR sabe muito bem do que a gente está falando. Abstinência, abrir mão, dizer não, impedir gatilhos, se afastar, fugir dali, não permitir que certas coisas estejam ao nosso alcance. Isso é um movimento disciplinado, intencional. Não dá para contar com a sorte. Tem que virar um ponto disciplinado na nossa vida. Se aquilo me faz pecar, lembra do que Jesus falou? Se tua mão te faz pecar, o que você faz? Não conversa com ela. Arranca e joga fora. Não vai bater um papo com a tua mão. Não vai tentar entrar num acordo. Não tem acordo com o pecado. Não tem acordo com as trevas. Não tem meio do caminho com o pecado. Não tem como ser meio santo. Não existe isso. Não tem como ser meio pecador. Percebe? Tem que ser consciente, tem que ser intencional. Arranca e joga fora. Se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. É um movimento radical, gente, que precisa entrar na nossa vida. Isso é correção. E correção dói. Correção dói. Correção gera sofrimento, gera desconforto. Porque é mudança de algo na qual nós já estamos acostumados, já estamos habituados. Eu usei a imagem da escola para falar da disciplina, mas tem uma outra imagem que pode ser que interesse mais algumas outras pessoas.
porque é uma imagem que eu também gosto bastante, que é a metáfora esportiva. Então você tem a disciplina que vai trabalhar a nossa mente, o nosso caráter, no que diz respeito à escola, e você tem a disciplina do esporte que treina o nosso corpo físico. Não é verdade? Então, o treinador de corrida, que é o meu esporte, quando eu comecei a correr com o Júlio, ele me disse assim, corre até aquele poste e volta. Eu falei, você está de brincadeira comigo, né? Me põe para correr logo, pelo menos me põe. Eu sei que eu estava 30 quilos mais pesado naquela época, né? Falei, eu sei que eu não vou conseguir correr muito, mas até o poste, você está me... Mas tudo bem, corri até o poste e voltei. Aí ele falou, bom, com essa corrida eu já sei o trabalho que eu vou ter com você. Né? Não pelas minhas capacidades cardiovasculares, não pelo meu sobrepeso, nem nada. Os vícios que você tem na corrida. Por quê? Porque dos 15 aos 22 anos eu praticava a corrida. Corria sozinho, sem treino, sem nada. E aí quando ele me viu correr aquela distância, de uns 75 metros mais ou menos, ele já viu como eu corria. Eu falei, então eu já sei o que eu tenho que corrigir na sua passada, eu sei que eu tenho que corrigir no movimento dos seus braços, eu sei que eu tenho que corrigir na tua postura. E esse é o processo mais difícil, destreinar alguém. Você já está treinado a correr dessa forma. E esse é o processo doloroso e chato, é te deseducar naquilo que era errado. A mesma coisa é na nossa vida. Desaprendermos algo, nos deseducarmos em alguma coisa, principalmente no que toca ao nosso comportamento, no que toca os nossos desejos, os nossos padrões de comportamento, isso traz dores. Isso traz dores. Eu lembro a primeira vez que eu fui instruído a mudar o meu jeito de pisar para conseguir aumentar minha velocidade. E aí o fisioterapeuta, ele era especializado em biomecânica, ele falou, você vai fazer isso devagar, faz devagar. E aí eu, né, como todo aluno, né, fui fazer do meu jeito. E aí eu fui aplicar o que ele tinha sugerido para mim num treino de 24 quilômetros. No dia seguinte eu não conseguia nem andar de dor. Aí eu voltei para ele, eu fiz o que você falou, só que eu estou morrendo de dor. Aí ele falou, em quantos quilômetros você fez isso? Em 24 quilômetros. Eu falei, bom, não foi isso que eu falei para você. O movimento está certo, está tão certo que você não consegue nem andar. E essas dores é porque você tentou corrigir imediatamente algo que a gente deveria ter levado uns 6 meses para corrigir. Não funciona assim. Não funciona assim. Este processo traz dores, e isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. A sensação quando nós abandonamos um hábito, quando nós desejamos abandonar um comportamento, é a sensação de que algo está nos faltando. Algo me preenchia, me dava alegria, me dava prazer, me dava sensação de pertencimento, tinha afeto envolvido, tinha um monte de coisa envolvido. E de repente você tira isso da minha vida, é como se você tivesse me tirado do chão. É como se você tivesse tirado de mim algo que me realizava, que me dava prazer, que me dava alegria. Só que agora eu estou aprendendo que isso é pecado. E isso precisa ser mudado. Sem disciplina não vai ser mudado. Sem persistência, sem perseverança não vai ser mudado. O entreguem-se trata de uma disciplina formativa. Se por um lado nós somos instruídos pela palavra do Senhor a desaprendermos um monte de coisa que já estão impressas em nós, que já fazem parte de quem nós somos, e a Bíblia chama de pecado, nós temos um processo agora de formação. Na medida em que desconstrói-se em nós padrões de pensamento, sentimento e comportamento, o Espírito Santo de Deus, na medida em que freamos o primeiro processo e entramos no segundo processo, o Espírito Santo de Deus passa a formar em nós a nova vida que Deus almeja para todos nós. E essa nova vida é uma nova vida à semelhança de Jesus de Nazaré. Ok? Então, processos de disciplina corretiva e disciplina formativa. A segunda questão, quais desejos você realmente quer satisfazer? Eu me lembro de um trecho do livro do Luiz Riscado, Zoológica, foi
Eu não lembro qual capítulo que foi, e hoje à tarde eu não achei o livro para pegar. Mas ali um autor da antiguidade dizia o seguinte: sabe qual é a diferença entre nós hoje, a nossa vida hoje como ela é, nossa vida espiritual hoje como ela é, e a vida espiritual daqueles grandes homens e mulheres do passado que servem de exemplo para nós? Sabe qual é a diferença entre nós e eles? É que eles desejaram ser como Cristo. Nós ainda não desejamos ser como Cristo. Essa é a diferença. Porque se esse realmente for o seu desejo, aí o seu coração se volta para isso. Aí os seus esforços se concentram nisso. Aí a sua energia é canalizada para isso. Se realmente habitar no desejo, não na boa ideia, entenda isso. É uma boa ideia ser como Jesus. Que intenção maravilhosa, que projeto lindo de vida, né? Não é para habitar no mundo das ideias, é para habitar no desejo, é para ir para o campo do afeto, do querer, do desejar, do ansiar por. É lá que tem que habitar o ser como Cristo. Se eu desejar isso de todo o meu coração, você realmente acha que Deus não vai olhar para esse desejo? Porque naturalmente a gente vai atrás daquilo que a gente deseja. E esse que é o nosso grande problema, a gente alcança o que a gente deseja. Percebe? Então, como é que a gente pode olhar para isso? Vamos fugir um pouquinho de Paulo e lembrar de um outro texto. Eu fugi de Paulo porque o texto que eu quero trabalhar com Paulo sobre esse assunto, lá de Filipenses capítulo 3, a gente vai voltar para ele lá na quarta-feira. Em Hebreus 12, versículos 1 e 2, parte A, a gente lê o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. O que é a disciplina corretiva nesse caso? Livremo-nos de todo o peso que nos atrapalha. Livremo-nos de toda essa bagagem extra que você está carregando, que é pecado e te torna lento. A Bíblia me ajuda com as metáforas de corrida, né? Elas já vêm prontas, né? já vem aqui. Já. Então está te tornando lento, você está correndo com bagagem, não dá para correr com bagagem. Larga essa bagagem, larga essas coisas que são pecado, porque isso não vai permitir com que você chegue no objetivo. Então livre-se disso, abra mão disso, jogue fora tudo isso. E faça o quê? Corra com perseverança. Corra com perseverança. Este é o outro movimento. Deixe de lado o peso que te torna lento, que te impede de correr. E quando soltou esse peso, essa bagagem extra e pesada de pecado que você carrega, então agora você está livre para correr e correr com perseverança. Correr sem desistir. Por que isso, gente? Porque o cansaço vem. Porque o cansaço vem, ele chega. A vida cristã gera para nós inúmeros cansaços. Quem chega à maturidade sabe disso. Paga-se o preço da vida com Deus. Persevere. Na vida com Deus, nós somos frustrados em diversas ocasiões, porque este processo da correção e da formação implica em perder um monte de coisa. E isso às vezes nos desanima. Nós encontramos resistência ao redor da gente, com os nossos pares. São diversos os desafios e motivos de cansaço, tentativa de abandono que vão acontecer nesse processo. Por isso o incentivo: corra com perseverança. E corra com perseverança tendo claro apenas um único objetivo. Este é o único objetivo, claro, que tem que estar diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Corra olhando para este ponto e não desvie o seu olhar nem para a esquerda e nem para a direita.
Não se distraia com nada. Se você já se livrou do peso, ótimo. Daqui para frente, corre com perseverança, com o olhar fixo em Jesus. Não desvie o seu olhar para ninguém e para nada. Esse tem que ser o seu único objetivo. Único objetivo. Este tem que ser o único desejo do seu coração. Chegar, cruzar a linha de chegada. E quem está na linha de chegada é Jesus de Nazaré. É lá que eu tenho que chegar. Esse tem que ser o único desejo a presidir o nosso coração. E por fim, a terceira questão. Para você, o que realmente seria viver realmente livre? O que seria viver realmente livre? O que é liberdade plena para você? Liberdade é uma palavra muito central dentro da mensagem do Novo Testamento. Tanto que ela faz parte do vocabulário neotestamentário da salvação. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 1 e também no versículo 13, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. As narrativas bíblicas de salvação, que é Deus vindo salvar seu povo, giram em torno de uma gramática de libertação. Deus salvou o seu povo da terra do Egito. Deus libertou Israel do Egito. Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo nos libertou. Percebe? Então essa é uma palavra importantíssima dentro da linguagem bíblica de salvação, da intervenção de Deus na nossa história. Agora, o que liberdade significa para nós? Para muitas pessoas, liberdade significa eu fazer o que eu quiser. Liberdade significa eu dirigir minha própria vida. Eu faço o que eu bem entender da minha vida, ninguém manda em mim. Eu não submeto a lei nenhuma, principalmente essas regras que a Bíblia traz aí, esse Deus, juiz, legislador, que fica dizendo para a gente obedecer esse monte de coisa. Eu que não quero viver uma vida com esse jugo da lei, eu quero viver uma vida livre, e viver a vida livre, eu preciso estar completamente liberto de tudo e de qualquer coisa que fique colocando leis para cima de mim. Interessante essa perspectiva de liberdade. E não tem perspectiva mais enganadora do que essa. Porque essa perspectiva é o que esconde a verdadeira escravidão. Quem já ouviu falar em um sujeito queniano chamado Eliud Kipchoge? Cadê os corredores entre nós aqui? Olha lá, Ralph conhece. Eliud Kipchoge é simplesmente o homem mais rápido do mundo. Foi o único ser humano a correr 42 quilômetros, 195 metros abaixo de 2 horas. Uma coisa impressionante. E ele também detém o recorde mundial da maratona de Berlim, 2 horas, 1 minuto e 38 segundos. É uma coisa impressionante ver esse sujeito correr. É igualmente impressionante ver a serenidade desse sujeito correndo. Quem corre sabe que lá por dentro ele está sofrendo horrores. Mas a cara dele é como se ele estivesse passeando no bosque. Tranquilo, sereno. E aí, nesse processo de ele bater esse recorde, quebrar as 2 horas na maratona, ele gravou uma entrevista uma vez e ele disse o seguinte, em resposta às perguntas que foram feitas: a disciplina é chave na minha vida. Porque sem a disciplina, eu me torno escravo do meu momento, do meu humor, da minha vontade, do meu desejo naquela hora. Se eu não tenho a disciplina, eu me torno escravo do meu humor, do meu desejo, da minha vontade naquele momento. Então, se está programado para amanhã eu acordar 5 horas da manhã e ir para o treino, pode ser que eu acorde às 4h15, está um friozinho, o cobertor está maravilhoso, a cama está boa, eu não vou sair daqui. Amanhã eu treino. O que é isso? Isso não é liberdade, isso é escravidão. É a escravidão da tua vontade de momento. E essa vontade de momento não considera o objetivo maior, que é onde você quer chegar. Então, se você quer chegar lá,
ser como Cristo, você não pode ser refém da sua vontade de momento. Você tem que pôr na agenda e cumprir. No nosso grupo de discipulado, nós almoçamos e a gente conversou sobre isso na semana passada. O grande desafio de tirar essas coisas do mundo da teoria e descer para a prática. Só tem uma coisa que faz com que as coisas saiam do mundo da teoria e venham para a prática. Bota na agenda e não falha. Bota na agenda e cumpra sem vontade. Você não espera ter vontade para fazer. Você faz porque é disciplina. Você faz porque tem que fazer. Você faz porque os seus olhos estão fixos em Jesus. Por isso cumpre. Por isso faz. Por isso não falha. Isso talvez seja para nós verdadeira liberdade. Olha o que Paulo escreve em Romanos 6, de 16 a 18. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? De novo, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que vocês escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Que coisa linda! Um único objetivo claro: ser como Jesus. E é isso que eu tenho que decidir obedecer. Percebe? Nós nos tornamos escravos, ou seja, entregamos a nossa liberdade para aquilo que nós escolhemos obedecer. E a visão bíblica sobre ser humano e liberdade é muito clara. Ou você é servo do pecado, ou você é servo de Deus. Não tem meio termo. Não tem como habitar temporadas no pecado e temporadas com Deus. Não tem meio termo. Ou você é escravo do pecado que te conduz à morte, ou você obedece a Deus, se torna servo de Deus que te conduz à vida de justiça. Ou um ou outro. Essa é uma decisão que está diante de todos nós. E diariamente ela se apresenta para nós nas múltiplas maneiras com que o pecado se apresenta no nosso cotidiano a fim de nos seduzir. Das múltiplas maneiras como a nossa natureza carnal quer viver segundo a sua própria vontade para longe de Deus. E dentro de nós, o Espírito Santo de Deus nos leva à obediência do nosso Deus, à prática de justiça. Estar verdadeiramente livre da escravidão significa se tornar verdadeiramente escravos da justiça. Quando nós nos tornamos obedientes a Deus e à sua vontade, eis aí aquele que descobriu a verdadeira liberdade. Por isso que Tiago escreveu no primeiro capítulo da sua carta. Fantástico esse texto. Ele fala sobre a sabedoria da pessoa que observa atentamente a lei de Deus, que nos leva à liberdade. Obedecer à lei de Deus, porque obedecer à lei de Deus é a única liberdade que existe. Viva segundo a vontade de Deus e seja verdadeiramente livre. Entende? No nosso caso, cristãos, o que a gente aprende com aquilo que a gente falou de Paulo? A salvação significa libertação. Como é que nós, então, mantemos essa libertação sem nos sujeitarmos de novo a nenhum outro tipo de escravidão, obedecendo fielmente à vontade de Deus? E isso tem que entrar na tua agenda. Isso tem que entrar nas suas práticas diárias. Isso tem que vir na forma das múltiplas disciplinas que a palavra de Deus nos instrui. De todas elas, sem dúvida nenhuma,
a abre alas, é a oração. É a oração. É a partir da oração que nós adentramos o mundo da disciplina espiritual. Se nos tornamos conscientes, então, da necessidade de uma vida disciplinada para sermos como Cristo, o ponto de partida agora, para descer para a prática, para descer para a ação, para dar o primeiro passo, é a oração. Sobre a oração nós vamos falar amanhã. Caleb vai nos conduzir, então, a nossa reflexão sobre a oração. Na quarta-feira, volto aqui e falo com vocês sobre a leitura e a meditação. E aí fechamos na quinta-feira sobre a disciplina da comunhão. Ao longo da semana, falando sobre essas três, nós falaremos também de outras, mostrando como essas outras interagem com essas três disciplinas principais. Por hoje, vamos orar? Pai querido, te agradecemos por este encontro, por estes desafios colocados diante de nós, pela tua palavra, pela instrução do teu Espírito. Guarda a nossa mente e o nosso coração, Senhor, como nós acabamos de ver aqui. É neste desejo do nosso coração que deve habitar esta vontade real de sermos como Cristo, de chegarmos a esta maturidade, alcançando a medida de Cristo. Senhor, abençoe o teu povo com isso, Pai. Que as leituras que nós fizemos, que as palavras que ouvimos, que os pensamentos que o teu Santo Espírito soprou em cada um de nós sejam devidamente considerados por todos nós. Que ponderemos sobre isso ao longo da semana, Pai. Teu Santo Espírito nos edifique por meio de tudo isso que nós temos aprendido aqui e vamos aprender ao longo dessa semana. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.